Entrevista coletiva com o Thiago Carpini. Boa noite, Carpini. Cláudio Rezende, da Rádio Itatiaia. Eu queria que você falasse de dois tempos distintos, né? Aqui na Arena MRV hoje, o Atlético fez o placar no primeiro tempo e depois a Vitória empatou e poderia ter virado o jogo, né? Como você viu a postura do seu time, foi conseguir buscar esse placar no segundo tempo? Bom, boa noite. Acho que uma postura muito positiva, né? Porque lutar na parte de baixo da tabela por tantas rodadas, desde a minha chegada no Vitória, na 7ª, 8ª rodada, se eu não me engano, lutar pela sobrevivência entra um aspecto emocional, foge até um pouco só do âmbito ali coletivo, técnico, de estratégias, e é um pouco dessa gestão de que os atletas não percam a confiança e não deixem de acreditar naquilo que é proposto. Nós sabíamos a dificuldade que seria o jogo aqui, independente de qualquer situação do Atlético ter poupado um outro jogador. Eu acho que mesmo poupando os jogadores, colocou um time de altíssimo nível, um time que por sua obrigação teria sim que fazer os 3 pontos, mas eu acho que o Vitória foi muito eficiente. No meu ponto de vista, o ponto que determinou o primeiro tempo abaixo da minha equipe foi a falta de competitividade e o gol muito cedo. Quando você toma um gol com 7, 8 minutos, qualquer estratégia que você tenha pensado ou planejado, eu acho que começa a se comprometer um pouco. E a falta de alguns aspectos que a gente não abre mão, ainda mais na situação que nós estamos. No segundo tempo, talvez muitos poderiam dizer, né, perdendo de 2-0 para o Atlético na Arena, você tira o atacante e põe um zagueiro, mas eu acho que dessa maneira a gente conseguiu controlar a amplitude do adversário e ficou um jogo um pouco previsível do Atlético. Nós assistimos muitos jogos, a gente vem acompanhando e a gente entendia que dessa maneira, tirando a amplitude, ficaria muito mais no talento individual, nas jogadas de duelos ofensivos e defensivos, e a gente conseguiu fazer o primeiro gol também de maneira rápida. Acho que isso favoreceu, mas eu entendo que o aspecto coletivo e principalmente a postura individual da minha equipe foi superior ao Atlético, principalmente no segundo tempo, em relação à postura da equipe, né? Não a qualidade, a capacidade, que não se discute o que é o time do Atlético Mineiro jogando em casa, mas hoje nós somos melhores, não fomos tão eficientes porque não conseguimos a vitória, tivemos a bola do jogo com o Mateuzinho e outras situações, e eu falo sempre, né, que o futebol é feito de muitos detalhes, né? Você está muito próximo da vitória e da derrota. 1-1, uma bola na trave do Esteves na falta, daqui a pouco naquele 1-0, né? Daqui a pouco naquele lance 1-1 poderíamos ter sido um desfecho diferente, o próprio primeiro tempo, mas eu acho que foi bom, porque a equipe se adaptou a um modelo de jogo que a gente costuma também trabalhar, dar informação, criar alternativas dentro das possibilidades que nós temos em cima de cada adversário. Carpini, boa noite, Igor Assunção da Rádio 98 FM. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse caminho que você encontrou para conseguir os gols e quase conseguiu a vitória, ainda teve um gol anulado, né? Só mesmo a questão de controlar a amplitude e a questão da postura do time em campo fez com que o Vitória chegasse a esse empate, ou taticamente você explorou algum ponto sensível do time do Atlético que você também já tinha explorado antes? Pelo menos nos jogos que eu assisti, vocês acompanham o Atlético muito mais que eu, talvez eu esteja errado, mas em todos os jogos que eu acompanho, né, uma equipe tão qualificada que está disputando semifinais aí de torneios importantíssimos, eu nunca vi um padrão diferente, sempre uma saída de 3, 2 homens por dentro e pesando uma linha de 5. Então, a ideia da nossa linha de 3 aqui atrás era tirar essa saída de 3, né, igualar nessa construção, uma marcação um pouco mais alta, quase, não digo individualizada, mas criar uma certa dificuldade para esse jogo mais apoiado do Atlético, e a linha de 5 atrás a gente conseguia controlar a amplitude dos lados, né, que a gente sofreu bastante no primeiro tempo pela capacidade individual que tem os atletas. Acho que fora isso, era controlar um pouco esse início do jogo, nós não conseguimos, sofremos o gol muito rápido, mas em relação à parte tática foi isso. A gente, uma coisa que eu passei muito para os atletas, né, uma equipe que tem muitos encaixes individual quando não tem a bola, quando você fica com a bola, controla o jogo, muda de lado, a tendência é que acabe, talvez não desorganizando, é uma proposta, uma ideia, mas cruzando o lado volante, cruzando o lado zagueiro, e a gente conseguia encontrar os espaços. Foi o que aconteceu no segundo tempo, estivemos muito próximo da vitória, mas a gente, na situação que nós nos encontramos, vamos mais valorizar o ponto conquistado da maneira que foi, frente a um gigante, né? Então, potencializar as coisas boas, mas a gente precisa sempre seguir evoluindo em alguns aspectos para a gente conseguir o objetivo do Vitória, que é a permanência. É a mesma competição, mas objetivos bem distintos das equipes de hoje, né? Carpini, boa noite. Marcelo Ramos, do BNews de Salvador. Você falou aí da mudança do intervalo, que você colocou um zagueiro e tirou o Carlos Eduardo, você colocou o Edu. Você pensou em começar o jogo dessa maneira, com essa formação no segundo tempo, ou foi algo que você pensou no intervalo, ou teve essa possibilidade de você
no começo do jogo já pensar nessa formação diferente? Para esse jogo eu não pensei. A gente costuma, quando tem, agora nós estamos tendo essas semanas abertas, né? A Vitória só tem o Campeonato Brasileiro e esses jogos menos encavalados nos permite experimentar outras situações. Nessa semana nós não fizemos, eu não tinha pensado. Essa ideia surgiu depois ali do primeiro gol, 20, 30 minutos do primeiro tempo, eu vendo que o jogo não encaixava, o Atlético jogando com certa comodidade, né? Sem a gente tirar um pouquinho os atletas do Atlético do conforto. Então foi ali durante o jogo mesmo, e no intervalo a gente optou em tomar essa decisão justamente para controlar esses pontos que eu citei. Eduardo Serra, canal Rubro Negro. Carpini, hoje assistimos 2 vitórias diferentes, no primeiro tempo e no segundo tempo. No primeiro, o time totalmente desligado, errando muito, o sistema defensivo principalmente. No segundo tempo, o time jogou como realmente deve jogar numa Série A do Campeonato Brasileiro. Por que o time demora tanto para demonstrar essa força que mostrou no segundo tempo e o que fazer para corrigir isso? Como que tem que jogar na Série A de Brasileiro? Vou devolver a pergunta, mas vou responder. A Série A de Brasileiro, Série B, Série C, em qualquer competição que você seja, você precisa primeiro competir. Não tem mais ninguém bobo. E as pessoas, antes de fazer algumas ponderações, têm que entender o tamanho da competição, o tamanho do adversário que nós enfrentamos, e o primeiro ponto da grandeza do Vitória é reconhecer as suas limitações. A gente está voltando para a elite agora, então esse primeiro ponto é reconhecer o nosso tamanho, saber que jogando na arena contra o Atlético Mineiro a gente não vai ser superior ao adversário grande parte do jogo, até que nós fomos em grande momento, principalmente no segundo tempo, acho que talvez na sua totalidade, mas durante o jogo isso é difícil que aconteça. Então nós temos que jogar a Série A de maneira inteligente, nós precisamos ser um pouco mais eficientes quando a gente tem as situações como nós tivemos no final do jogo de definir a partida. Mas a gente tem que seguir motivando esses atletas, trabalhando, né, em relação a essa situação de como jogar a Série A, né? Você vê os jogos que a gente tem feito dentro de casa, Cruzeiro, Vasco e tantas vitórias, outras não, mas a postura tão boa, né? Uma construção coletiva que vem evoluindo de maneira gradativa a cada jogo. Então o saldo é muito mais positivo. E a Série A ela tem que jogar como precisar jogar, nós precisamos jogar o jogo e entender a competição e reconhecer as nossas limitações. Com FM e Panorama Rubro Negro. Carpini, o Vitória virou o primeiro tempo com 2 gols em desvantagem e você volta para o segundo tempo com um zagueiro no lugar de um atacante, o que para muitos poderia representar uma retranca. Rendeu ao Vitória mais ofensividade na etapa final, um empate e quase uma virada. Qual foi a ideia do jogo no momento dessa substituição? Foi o que eu disse na pergunta anterior, né? A gente costuma estudar muito os adversários, assistir muitos jogos. Eu sou um cara que assisto jogo 24 horas de diversas divisões, ainda mais quando a gente vai enfrentar um Atlético, que não é novidade para ninguém, era mais a gente entender de que maneira ele vinha em relação às peças individuais. Essa era a dúvida, porque o padrão mudou-se as peças, mas a gente, o que nós analisamos o adversário sempre vinha nessa linha. Então acho que o Vitória foi eficiente no que foi proposto. Eu poderia muito mais aqui falar que, nossa, nós enxergamos uma estratégia diferente, fizemos. Não, nós tiramos a amplitude do jogo e o mérito foram dos atletas que entenderam que a competição precisa disso. Precisa competir, precisa duelar, precisa ganhar mais duelos ofensivos e defensivos, estar mais próximo da vitória, viver um pouco mais a competição e o momento que nós enfrentamos na competição, né? Apesar que o momento nosso já é duradouro, né? Se sobe e sai da zona, volta para a zona, mas a gente sabia que a dificuldade seria essa e eu acredito que vai ser assim até o final e espero que a gente possa entregar aquilo que foi proposto para nós, né? A permanência. Gabriel Galindo, canal Dinâmico. Qual o seu balanço sobre esses 2 jogos fora de casa, onde o Vitória apresentou bons momentos diante de equipes da parte de cima da tabela, trouxe um ponto, mas volta ao Z4? Balanço muito positivo, não foi melhor porque nós não conseguimos pontuar melhor, essa era a ideia. Vocês acompanham o nosso dia a dia, acompanham os jogos do Vitória, vocês viram o que foi a equipe do Vitória contra o Internacional no Beira-Rio, o resultado não diz o que foi a partida, merecíamos ali talvez uma sorte melhor, não sei também se é merecimento ou se é um pouco de efetividade, competência da nossa parte, começando comigo. Mas eu faço um balanço positivo para a nossa reta final, né? A ideia era pontuar um pouquinho melhor, talvez 2 pontos, 3 pontos, mas o importante
pontuar e da maneira que se ganha, da maneira que se pontua, da maneira que se perde, para mim tem muito peso. A gente está muito mais próximo das coisas acontecerem. Temos agora jogos decisivos dentro da nossa casa e o mais importante agora é o próximo. Internacional, Atlético Mineiro ficaram para trás. Eles têm objetivos bem distintos dentro da competição e a gente segue aí na nossa luta pela permanência, por nós, pelos nossos propósitos, pelo nosso torcedor, e a gente espera que o Barradão seja o que sempre foi para nós, um fator muito positivo, e que no jogo contra o Bragantino o nosso torcedor faça a diferença, que ele vai continuar vendo essa entrega coletiva desses atletas. Professor, primeiramente, boa noite. Justamente sobre essa sequência agora que a gente vai ter dentro de casa, né? A gente jogou 2 jogos fora de casa, agora vamos jogar 2 jogos dentro de casa e vai ter também a pausa da data FIFA, né? Vamos ficar aí 14 dias sem partidas. Como encarar esses 2 jogos que a gente vai ter agora dentro de nossos domínios contra adversários diretos pelo mesmo objetivo no campeonato? Encarar como a gente tem encarado todos os jogos, decisão, jogo da nossa vida. Para muitos, isso não é nenhum demérito, talvez hoje para o Atlético Mineiro é mais um jogo. Para o Vitória é o jogo da nossa vida, da nossa sobrevivência, né? É a única competição que nós temos na temporada para salvar o nosso ano. Então a gente continua encarando dessa mesma maneira, com seriedade, serenidade e principalmente sem desespero, passando tranquilidade para os atletas, né? Que o torcedor tenha também paciência, porque em momentos o adversário, mesmo jogando na nossa casa, no Barradão, pode ser superior ao Vitória, isso é futebol, e a gente não perdeu o equilíbrio disso, saber que a vitória ela precisa ser construída, nós não vamos fazer nada de qualquer jeito a gente acaba daqui a pouco sofrendo um revés e a situação pode se agravar ainda mais. Então, equilíbrio, trabalho e a gente seguir acreditando nas nossas convicções. Entrevista coletiva com o Thiago Carpini encerrado. Valeu.